Se você acredita que Judas Iscariotes traiu o mestre por apenas 30 moedas de prata, você está repetindo a história simplificada da multidão. A verdade por trás da traição é muito mais profunda e complexa, e está ligada à honra de uma mulher e ao medo da ruína eterna. O motivo não era uma ganância trivial. Era o desespero mais frio. Judas, ao contrário dos pescadores da Galileia, era o único disceriote, um homem habituado ao comércio e à gestão de riquezas. Ele era o apóstolo da razão, do cálculo. E justamente por isso, a sua queda foi a mais lógica e trágica de todas. A traição não foi um impulso no Getsêmani. Foi uma decisão de anos forjada no fogo da vergonha familiar. Naquela noite fatídica, a traição não começou com um beijo. Começou muito antes, em um pergaminho de dívida assinado às pressas, e no pavor de que o segredo de sua falência fosse revelado em praça pública. Este é o verdadeiro peso das 30 moedas, não o preço do suborno, mas o preço da liberdade de uma mulher. Parte 2. O guardião da bolsa e o fardo doméstico. A ironia do papel de Judas como guardião do tesouro do mestre era sua penitência diária. Em público, ele era o homem de confiança, o único que poderia cuidar das finanças. Mas, em particular, ele era um homem assombrado pelo fantasma da dívida. Ele carregava a bolsa cheia, mas sua própria casa estava vazia de paz. Sua esposa, Naomi, era o centro desse tormento. Ela vinha de uma família que, por gerações, havia mantido uma reputação impecável em Jerusalém. Com a morte de seu pai, uma série de empréstimos mal feitos transformou a herança em uma dívida esmagadora. A união de Judas com Naomi deveria ser a salvação dela, mas se tornou a sua corda no pescoço. Os agiotas, homens cruéis e sem misericórdia, não aceitavam mais desculpas. As ameaças já não eram apenas sobre dinheiro, eram sobre exposição. Judas sabia que a lei da época era implacável. Se a dívida fosse revelada, ele seria desonrado, Naomi seria forçada à escravidão servil, e ele seria expulso do convívio dos apóstolos. Ele, o homem da razão, estava preso por um laço emocional, obrigado a escolher entre sua vocação e a dignidade de seu lar. Parte 3. O maquinador Caifás e a oferta irrecusável. O sumo sacerdote, Caifás, não era um homem movido pela fé, mas pela política e pela preservação do poder do templo. Ele era um mestre em encontrar a rachadura na armadura de seus inimigos, e a de Judas era tão visível quanto a lama em suas sandálias. Caifás não precisou de magia ou profecia para encontrar o ponto fraco de Judas, apenas observou a pressa com que o apóstolo tentava resolver seus problemas. A abordagem de Caifás foi sutil e perversa. Ele não propôs a Judas que traísse o mestre por dinheiro. Ele propôs que o templo, em um ato de bondade, intercedesse na dívida de Naomi. O acordo era claro: o templo se tornaria o fiador secreto da família de Judas, pagando os agiotas e restaurando a honra de Naomi. O preço era a localização do mestre, mas a garantia de Caifás era de que ele seria apenas preso e interrogado, não morto. A promessa era de que, após a ordem ser restaurada, Judas voltaria à sua vida, financeiramente livre e com sua honra intacta. Não era uma troca de moedas, era uma troca de segurança pela sua alma. E Judas, o homem prático, viu na proposta de Caifás a única saída lógica para salvar sua esposa da escravidão. Parte 4. Naomi, o espelho da desesperança de Judas. A pressão interna era o que realmente impulsionava Judas para a traição. Naomi não era má, mas estava cega pelo pânico. Sua única visão era a de recuperar a honra. Ela via o mestre não como o filho de Deus, mas como um estorvo que o impedia de aceitar a ajuda de Caifás e de se focar na solução pragmática. As palavras de Naomi eram veneno lento. Os outros apóstolos podem se dar ao luxo de serem pobres. Eles são pescadores. Mas e nós, Judas? Você nos prometeu um futuro, e o templo o está oferecendo. Ela não via a traição, via a necessidade. O dever para com a família era, para ela, mais sagrado do que o dever para com o mestre. Judas, consumido pela culpa e pelo desejo de ser o marido que prometeu ser, começou a racionalizar. Ele acreditava que o mestre era poderoso demais para ser realmente ferido, e que a prisão seria apenas um momento de provação que acabaria rapidamente. As 30 moedas de prata eram um adiantamento, um sinal de que o templo estava disposto a cumprir sua parte do acordo.
A traição, na mente distorcida de Judas, era o único ato de amor capaz de livrar sua esposa da humilhação. Parte 5. A escolha final e a sentença da alma. Naquela última tarde, antes da celebração da Páscoa, Judas tomou sua decisão final. Ele se afastou dos apóstolos, com o pretexto de resolver negócios, mas, na verdade, foi buscar em Seriote a justificativa moral para sua falência. Ele encontrou Naomi arrumando os poucos pertences que restavam, mas com os olhos brilhando com a esperança recém-adquirida que a promessa de Caifás havia injetado em sua alma. O olhar dela, de alívio e gratidão, foi o que quebrou Judas. Ele percebeu que a traição dele não era apenas contra o mestre, mas contra o seu próprio eu, contra a sua fé. Ele havia falhado em encontrar a solução justa e optou pela solução prática. O beijo que ele daria não era um gesto de escárnio. Era um ato de rendição desesperada ao seu destino, uma confissão pública da sua fraqueza. Ele pegou a bolsa, agora com o peso irônico da prata, e olhou para o horizonte de Jerusalém. Ele sabia que estava prestes a se tornar o traidor, mas ele se consolava com uma única e terrível verdade: meu templo não é mais a fé. Meu templo é a dívida. Eu quebro meu juramento ao mestre, mas salvo minha esposa da escravidão. Que a história me condene. Que Naomi seja livre. Naquele instante, Judas Iscariotes vendeu sua alma para comprar a dignidade de sua mulher. A tragédia do beijo estava a poucas horas de distância. Parte 6. A dança da traição e o pacto secreto. Judas Iscariotes não era ingênuo. Ele sabia que estava se envolvendo em um jogo perigoso, mas acreditava que sua inteligência, combinada com o poder do mestre, garantiria que a traição fosse apenas um ato formal, um teatro necessário para satisfazer Caifás. Ele se agarrava desesperadamente à mentira de que o mestre seria apenas interrogado e rapidamente libertado. No encontro final com os sacerdotes, Judas não negociou as 30 moedas, ele aceitou o valor simbólico como prova de que o templo assumiria a dívida de Naomi. O verdadeiro pacto era um contrato de honra, mediado por Caifás, garantindo que o nome da esposa de Judas seria limpo e seus bens seriam restaurados. O acordo, no entanto, veio com uma cláusula fria e política: o mestre deveria ser entregue em um momento de total discrição, longe das multidões de Jerusalém. Era fundamental que o povo não visse a traição. Judas, então, se tornou o arquiteto da própria desgraça, planejando o ato mais solitário da história em nome da salvação de sua família. Naquele momento, Judas se via não como um traidor, mas como um herói trágico que faria o mal necessário para alcançar o bem maior. Ele estava certo de que, ao amanhecer, estaria novamente ao lado do mestre, perdoado, mas com a esposa e a honra intactas. Era um auto-engano que o levaria à ruína. Parte 7. A última ceia e o beijo da condenação. A atmosfera da última ceia era de terror e angústia, mas para Judas, era de alívio angustiante. Ele havia tomado sua decisão. A traição estava iminente, e ele sentia o peso insuportável de sua escolha. Quando o mestre proferiu a frase, um de vós me há de trair, Judas sentiu o sangue gelar. O mestre sabia de tudo, mas não o expôs. A humilhação silenciosa foi pior do que qualquer grito. O mestre lhe deu o pedaço de pão, um gesto de amor e aviso final. Naquele momento, Judas teve a última chance de voltar atrás, de se atirar aos pés do mestre e confessar sua dívida e seu pavor por Naomi. Mas o pensamento da escravidão iminente de sua esposa e o sorriso satisfeito de Caifás o impediram. Ele aceitou o pão, selando seu destino. Ao sair da sala, Judas não viu a escuridão da noite, mas a escuridão de sua própria alma. Ele se apressou para o Getsêmani, não apenas para cumprir sua parte, mas para acabar com o sofrimento de sua espera. O beijo não era um sinal de carinho, mas uma marca protocolar que Caifás exigirá para evitar erros. Era a prova de que Judas estava cumprindo o acordo para salvar Naomi. Parte 8. O horror da consequência e a ruína de Naomi. A prisão do mestre deveria ser o fim do pesadelo para Judas. Mas o que ele viu a seguir não estava no acordo: os soldados, a violência desmedida e a condenação rápida de Jesus à morte. O plano de interrogatório e libertação de Caifás era uma mentira cruel que desabou sobre Judas como um raio. Judas fugiu, não para se esconder,
mas para voltar a Jerusalém e desfazer o acordo. Ele tentou devolver as 30 moedas ao templo, o símbolo de sua desgraça. Mas os sacerdotes, com frieza, recusaram. O preço do sangue não pode ser devolvido ao tesouro, disseram. Naquele instante, Judas percebeu que não era um herói trágico, mas sim a peça descartável de um jogo político muito maior. Em seu desespero, ele procurou Naomi. Ele precisava de seu apoio, precisava que ela compreendesse que ele havia sido enganado. Mas Naomi, ao saber da morte iminente do mestre, não viu o sofrimento de Judas. Viu o fracasso total do acordo. Ela não tinha mais sua honra de volta, e seu marido era o traidor. O pacto de Caifás estava arruinado, e o relacionamento de Judas e Naomi estava irremediavelmente quebrado. Parte 9. A escolha final e o campo de sangue. Rejeitado pelos sacerdotes e rejeitado pela esposa, Judas Iscariotes ficou completamente só. Ele havia sacrificado sua alma, sua fé e sua vida para salvar a honra de Naomi, e havia falhado em tudo. As 30 moedas de prata, largadas no chão do templo, eram um testemunho de sua estupidez e desespero. O peso da condenação social e do remorso quebrou. Judas não se matou por causa das 30 moedas, mas porque o verdadeiro preço de sua traição era a destruição total de seu mundo. O mestre, sua fé, sua honra e sua esposa, tudo havia se perdido em um único e terrível ato. A decisão de Judas foi um ato final de desespero e justiça própria. E o templo, usando o dinheiro que Judas atirou no chão, comprou um pedaço de terra para enterrar forasteiros, que ficou conhecido como Campo de Sangue. Assim, a única coisa que Judas conseguiu comprar com seu sacrifício foi um lugar para enterrar a vergonha de todos os outros. Sua tragédia se tornou o símbolo universal da condenação. Parte 10. O legado e a verdadeira lição. O legado de Judas não é o de um ladrão, mas o de um homem que priorizou o dever familiar acima da fé. Ele era o homem prático que tentou resolver um problema espiritual com uma solução política, e que falhou miseravelmente. Ele nos ensina que o desespero financeiro e o medo da humilhação social podem ser forças mais poderosas do que qualquer lealdade sagrada. O que a história de Judas e Naomi realmente revela é o quão tênue é a linha entre a sobrevivência e a traição. Ele nos força a perguntar: se estivéssemos na posição dele, com a escravidão iminente de um ente querido, teríamos resistido à oferta de Caifás? Teríamos confiado totalmente na providência, ou teríamos buscado uma solução humana? Judas Iscariotes, o traidor, se tornou um espelho da nossa própria fragilidade. Ele é o lembrete de que todos nós temos um preço, mas esse preço raramente é o ouro, é, quase sempre, aquilo que mais amamos. Sua história, escondida por trás das 30 moedas, é a tragédia de um homem bom que tentou ser um marido melhor, e se tornou o monstro mais famoso da história. Sua alma jamais encontrou a redenção, mas sua história nos concede a mais dolorosa das lições.